E aí, meus amigos viciados em física, hoje vamos aprender a somar vetores usando a regra do paralelogramo. Vamos lá. Vamos primeiro relembrar aqui o que a gente sabe até agora. Nós já sabemos somar vetores com o mesmo sentido. A gente sabe que o módulo do vetor resultante vai ser dado pela soma dos módulos. Por exemplo, se você tiver um vetor de 4 unidades para a direita com outro de 3 unidades para a direita, a resultante é 7 unidades para a direita. Certo? É só somar os módulos. Se os vetores tiverem sentidos opostos, o módulo resultante é a diferença entre os módulos. Então, se você tiver 4 unidades para a direita com 3 unidades para a esquerda, vai dar um vetor de 1 unidade para a direita. Perceba que o tamanho do vetor é proporcional ao seu módulo, né? E perceba também que o vetor resultante da soma de vetores com sentidos opostos vai ter o mesmo sentido do vetor maior, que no caso aí é o vetor A, certo? Você somou A com C, A é maior do que C, então R2 vai ter o sentido do vetor A, que é maior do que C. E nós sabemos também somar vetores perpendiculares entre si. Vai dar um triângulo retângulo, então o módulo dele é dado pelo teorema de Pitágoras. Tá? Então, se você tiver, por exemplo, um vetor de 4 unidades para a direita com outro de 3 unidades para cima, a gente sabe que isso vai dar aquele triângulo malhado de lados 3 e 4, de forma que a hipotenusa dê 5. Esse é o vetor R3, o vetor resultante, de módulo igual a 5 unidades. Então, isso aqui é o que a gente sabe até agora. E a gente chegou a todas essas conclusões usando a regra do polígono, que consiste em colocar os vetores um atrás do outro e ligar a origem do primeiro à extremidade do último, que vai dar o vetor resultante. Então, agora eu pergunto a vocês. Vetores com o mesmo sentido, o módulo é dado pela soma. Vetores com sentidos opostos, o módulo é a subtração. Perpendiculares, a gente usa Pitágoras. Mas se eles forem oblíquos, se eles forem inclinados entre si, por exemplo, considere esse vetor A de módulo igual a 3 unidades para a direita e esse vetor B inclinado aí, né? Qual vai ser o tamanho desse vetor B? Ora, é só a gente fechar esse triângulo aqui, que vai ter base igual a 3 e altura igual a 4. Forma o triângulozinho malhado retângulo e forma que B vale quanto? 5. Beleza. Então, esses dois vetores aí. De acordo com a regra do polígono, eu posso colocar esses vetores um atrás do outro, né? Por exemplo, aqui o vetor A, certo? Na sequência eu coloco o vetor B, e aí eu ligo a origem do primeiro, a extremidade do último, eu tenho o vetor resultante R. E aí, tendo esse plano quadriculado, eu posso visualizar esse triângulo aqui, pois a hipotenusa desse triângulo amarelo é exatamente o tamanho do vetor R, que é o vetor resultante. E aí você usa Pitágoras para achar o tamanho dele. Vai ficar assim, ó. Quem é que vai ser o x, a base do triângulo? 6 unidades. E a altura? 4 unidades. Certo? Então vai ficar 6 ao quadrado 36, 4 ao quadrado 16. Isso aí vai dar 52. Então o módulo dessa resultante é raiz de 52 unidades. Legal, mas isso aí você vai fazer se ele der o plano quadriculado, né? Que aí você fecha um triângulo como esse amarelo e vê a base, a altura e acha a hipotenusa. Mas se ele pedir para você somar vetores inclinados sem o plano quadriculado, né? Como é que a gente vai fazer isso? Então, olha, eu vou apresentar para vocês agora o que a gente chama de regra do paralelogramo. Então, olha só, a regra consiste no seguinte: você vai escolher um ponto como origem, como por exemplo esse ponto verde, e vai desenhar o primeiro vetor, por exemplo, o vetor A. E aí, se você fosse usar a regra do polígono, você ia desenhar o vetor B em sequência, né? Mas aqui na regra do paralelogramo é o seguinte, pessoal. Você desenha os dois a partir da mesma origem. Eu desenhei o vetor A, depois você desenha o vetor B a partir da mesma origem. E aí você fecha um paralelogramo. Como? Você traça uma paralela de um vetor a partir do outro. Por exemplo, uma paralela de A partir de B. É isso aqui. E uma paralela de B a partir de A. É isso. Você fechou um paralelogramo, que é um polígono de 4 lados, de lados opostos paralelos. E aí o vetor resultante vai ser definido como isso aqui. O vetor que liga a diagonal do paralelogramo a partir da origem. Esse é o vetor R. Ei, veja que esse vetor resultante é o mesmo caso eu tivesse usado a regra do polígono. Se eu fosse usar a regra do polígono aí, eu ia desenhar o vetor A, aí na sequência eu ia colocar o vetor B. Eu ia colocar o vetor B aqui. Aí ia ligar a origem do primeiro à extremidade do último e ia dar o mesmo vetor R. Ou seja, independentemente da regra que você usar,
seja do polígono ou do paralelogramo, o vetor resultante é exatamente o mesmo, como tinha que ser, né? Se as duas regras dessem vetores resultantes diferentes, uma delas estava errada para que a outra pudesse dar a resposta correta. Então, independentemente da regra, as duas dão o mesmo resultado. Tranquilo? Ok, então para não confundir, eu vou tirar esse B daqui, tá? Esse vetor B daqui, para a gente se concentrar na regra do paralelogramo. A regra do paralelogramo é isso: colocar os vetores a partir da mesma origem, fecha o paralelogramo e traça a diagonalzinha, esse vetor verde, o vetor resultante. Ok? Outra coisa que é importante notar aqui é que com a regra do paralelogramo, a gente só pode somar dois vetores de cada vez. Você vai colocar os dois vetores a partir da mesma origem, fecha o paralelogramo e traça a diagonal, esse vetor R aí, certo? É o vetor resultante. Lembra, com a regra do polígono, a gente podia somar qualquer quantidade de vetores. Se você tinha 20 vetores, você colocava os 20, um atrás do outro, cabecinha com rabinho de um, cabecinha do rabinho com o outro, e aí liga a origem do primeiro à extremidade do último, que você tem a soma dos 20. Essa é a grande vantagem da regra do polígono frente à regra do paralelogramo. Tá? Aqui, na regra do paralelogramo, eu só posso somar dois vetores de cada vez. Ok, então a pergunta que a gente pode fazer agora é o seguinte: beleza, eu achei o vetor R graficamente, é esse daí, mas qual o tamanho dele? Eu não tenho mais o plano quadriculado para fechar um triângulo, aplicar Pitágoras e achar o valor de R, eu não tenho. Então agora, pessoal, para achar o tamanho desse vetor R, a gente vai ter que apelar para a geometria da coisa aqui. Imagine esse triângulo amarelo aqui. Para a gente achar o tamanho desse vetor R, nós vamos precisar lembrar de uma coisinha de matemática chamada de lei dos cossenos, que é o seguinte: digamos que você tem um triângulo como esse daí, A, B e C, no qual o ângulo entre os lados A e B vale alfa, tá? Essa letrinha rosa que tem aí é uma letra grega chamada alfa, que geralmente a gente usa para especificar ângulos. Tranquilo? Tranquilo. A lei dos cossenos diz que esses lados desse triângulo vão se relacionar a partir dessa equação aí. C ao quadrado, que é o lado oposto ao ângulo alfa, é A ao quadrado mais B ao quadrado menos 2AB cosseno de alfa. Note que para o caso especial em que aquele ângulo alfa for 90 graus, que a gente acaba tendo um triângulo retângulo, o que é que vai acontecer? Se o ângulo alfa for 90, você jogando cosseno de 90, olha lá na tabela, cosseno de 90 é 0. E aí 0 vezes esse termo 2AB dá 0. De forma que essa equação aí, ela vai se resumir a C ao quadrado é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado, que o resto vai dar 0. Que é exatamente o que a gente chama de Teorema de Pitágoras. Então veja que o Teorema de Pitágoras é um caso especial da lei dos cossenos, quando aquele ângulo alfa ali é de quanto? 90 graus, que é o caso em que você tem um triângulo retângulo. Beleza? Então vou usar a lei dos cossenos para achar o tamanho do R ali, certo? Vamos lá. Então vai ficar aquele ângulozinho alfa rosa, ele vai estar aqui, certo? E o ângulo entre os vetores θ, ele está aqui, entre a direção de A, que é essa linha pontilhada azul, e a direção de B, que é a linha pontilhada laranja. É o ângulo θ entre os vetores. Então vamos aplicar a lei dos cossenos aí. Vai ficar assim: R ao quadrado é igual a A ao quadrado, mais o outro lado ao quadrado, que é B ao quadrado, menos 2AB cosseno de alfa. Certo? Mas no meu problema físico, geralmente o ângulo dado é quem? É o ângulo entre os vetores, o ângulo θ. Certo? Essa letra que parece um Ozinho aí, chamado θ. E na lei dos cossenos eu tenho o alfa. Então eu tenho que achar uma relação aí entre alfa e θ para poder substituir o alfa ali que eu não tenho nos meus problemas físicos. Então, observando essa parte aqui do triângulo, veja que alfa mais θ é equivalente a meia volta de uma circunferência. Se uma volta completa equivale a 360 graus, então meia volta, meia circunferência, deve ser equivalente a um ângulo de 180 graus. Então, alfa mais θ tem que ser igual a 180. Logo, o alfa, que era o que eu estava procurando ali, deve ser 180 menos θ. Então, substituo na equação alfa, 180 graus menos θ. E aí, pessoal, existe uma relação trigonométrica que diz que o cosseno de 180 menos θ é menos o cosseno de θ. Então é só substituir na equação.
Tá? No lugar de cosseno de 180 menos θ, eu jogar menos cosseno de θ. Vai ficar menos com menos ali, vai dar mais. Então vai ficar r ao quadrado é igual ao quadrado, mais b ao quadrado, mais, porque ficou menos com menos, mais 2ab cosseno de θ. Essa é a relação que você vai usar exaustivamente aqui em soma de vetores, usando a regra do paralelogramo. Então vamos fazer um exemplo para você ver como é que você vai usar essa equação. Vamos lá, vamos ver um exemplo aqui. Digamos que ele dê dois vetores, o vetor A de 3 unidades para a direita e o vetor B de 5 unidades inclinado, de forma que ele faz 60 graus com a direção do vetor A, que é essa linha pontilhada azul. Então vamos lá. Você vai escolher um ponto para ser sua origem, como esse ponto verde aqui. Aí você desenha o primeiro vetor, o vetor A. Se eu fosse usar a regra do polígono, eu ia colocar o vetor B na sequência, né? Mas eu acabei de ensinar vocês a regra do paralelogramo, vamos usá-la. Então você vai colocar o vetor B a partir da mesma origem, certo? Está aqui os dois a partir da mesma origem. Aí você fecha um paralelogramo agora. Como? Traça uma paralela de A a partir de B, certo? Um segmento do mesmo tamanho de A aqui. E uma paralela de B a partir de A, um segmento do tamanho de B aqui. Você fechou um paralelogramo. Aí você diz que a resultante é a que liga a origem pela diagonal do paralelogramo, que é esse vetor R aqui. Então já encontramos a primeira resposta, que é encontre o vetor resultante. É esse vetor R verde. Agora vamos responder a segunda pergunta, que é qual o módulo da soma dos vetores? Ou seja, qual o módulo desse vetor R? Ora, é só você usar a equação da regra do paralelogramo, que é essa daqui, certo? Então vai ficar o A vale 3, o B tem módulo igual a 5, mais 2 vezes o A, que é 3, vezes o B, que é 5, e o cosseno do ângulo entre os vetores, que vale quanto? 60 graus. Pronto, 3 ao quadrado dá 9, 5 ao quadrado 25, mais 2 vezes 3 vezes 5, 15. E o cosseno de 60 graus? Você olha lá na tabela e você vai ver que o cosseno de 60 é 1/2. É bom que você já saiba isso aí decorado. Se você ainda não sabe, não esquenta. Você vai fazendo os exercícios e você vai acabar lembrando de tanto usar, certo? Cosseno dos ângulos notáveis. Você vai lembrar quanto é que vale o cosseno. Então, cosseno de 60, 1/2. Aí você pode cortar esse 2 com esse, ó. Vai ficar 15 com 25, vai dar 40, com 9, 49. E aí, tirando a raiz, 7 unidades. Pronto. Então, a soma desses dois vetores aí é esse vetor R e o módulo dele vale 7 unidades. Beleza. Então, só para comparar, já que agora você conhece as duas regras, tanto a regra do polígono como a regra do paralelogramo, vamos fazer uma comparação entre essas duas regras. Vamos, por exemplo, somar esses dois vetores aí, o A de 3 unidades para a direita e o B de 4 unidades para cima, usando as duas regras, só para você ver bem qual é a diferença entre as duas. Vamos fazer primeiro usando a regra do polígono. Então, você vai colocar o vetor a partir da extremidade de A, você vai colocar o vetor B. Os vetores estão em sequência e aí você liga a origem do primeiro até a extremidade do último. Está feito. Esse é o vetor resultante de A mais B. Vamos fazer agora usando a regra do paralelogramo. Você vai traçar o vetor A e agora, a partir da mesma origem, você vai traçar o vetor B. Está aqui, ó, os dois a partir da mesma origem, partindo do mesmo canto. E aí você fecha o paralelogramo, certo? Que vai ser uma paralela de A partir de B, que é essa daqui, e uma paralela de B a partir de A. Paralelogramo fechado, você traça o vetor a partir da origem, ligando a diagonal do paralelogramo, que é esse vetor marrom. Compara o vetor verde com o vetor marrom, eles são idênticos, como tinha que ser, né? Independentemente da regra, seja do polígono do paralelogramo, o resultado tem que ser exatamente o mesmo. Legal! Então, o resultado da soma de vetores independe da regra usada. Então, olha, pessoal, eu queria chamar a atenção de vocês de uma coisa aqui. Geralmente, os alunos, ao conhecer as duas regras, né, eles acabam cometendo o seguinte erro. Por exemplo, ele vai somar o vetor A com o vetor B, aí ele faz vetor A, aí digamos que ele vai usar a regra do paralelogramo. Aí ele coloca a partir da mesma origem o vetor B. Até aí, tudo bem. Só que aí, em vez de ele fechar um paralelogramo e traçar o vetor resultante pela diagonal do paralelogramo, como o caso do vetor marrom que a gente traçou ali, o cara vai e liga as extremidades dos vetores. Pelo amor de Deus, não faça isso, tá? Isso é um erro muito comum dos alunos cometerem.
Então, colocou a parte da mesma origem, fecha o paralelogramo e traça a diagonal. Beleza? Tranquilo. Vamos para frente. Então, vamos aplicar essa regra do paralelogramo para os casos especiais que a gente viu. Vetores com o mesmo sentido, com sentidos opostos e perpendiculares. Por exemplo, nesse caso aqui, quando os vetores têm o mesmo sentido, a gente já viu que a resultante é simplesmente dada pela soma dos vetores. Ou seja, vai ficar 4 para a direita com 3 para a direita, vai dar 7 para a direita. Vamos aplicar a equação da regra do paralelogramo para ver se dá também. Então, vai ficar A vale 4, B vale 3, mais 2 vezes 4 vezes 3, vezes o cosseno do ângulo entre os vetores. Ei, qual o ângulo entre o vetor A e o vetor B se os dois apontam para a direita? Ora, se eles apontam no mesmo sentido, então o ângulo entre eles é zero. Não existe inclinação entre eles. E quanto é o cosseno de zero? É 1. Certo? Você vai lá na tabelinha dos cossenos, cosseno de zero igual a 1. Ok? Então vai ficar 4 ao quadrado 16, 3 ao quadrado dá 9. Certo? E essa multiplicaçãozinha aí, 2 vezes 4 vezes 3 dá 24. Faz essa continha, você acha 49. Então a resultante dá 7, como a gente já esperava, né? 4 para a direita com 3 para a direita dá 7 para a direita. Tranquilo? E se os vetores tiverem sentidos opostos? A gente já viu que é dado pela subtração dos módulos. Vai ficar 4 menos 3, vai dar 1 unidade, né? No caso aí para a direita. Vamos ver usando a regra do paralelogramo, ver se dá 1 unidade mesmo. Então vai ficar o A vale 4, o C vale 3. E agora qual vai ser o ângulo entre os vetores? Ora, A aponta para a direita e C para a esquerda. O ângulo entre eles é 180 graus. Quanto é o cosseno de 180? Você vai lá na tabelinha e vê, você vai ver que é menos 1. Pronto. Então você vai chegar aqui, 4 ao quadrado 16, 3 ao quadrado dá 9. Esse produto dá 24, com o menos 1 lá vai ficar menos 24. Então isso vai dar 1 e a raiz de 1 é 1. Pronto. Então de fato, 4 para a direita com 3 para a esquerda dá 1 unidade. A regra do paralelogramo também mostra isso. Tranquilo? Então, olha, tem alguns alunos que têm problemas aqui, sabe? Por exemplo, a gente somou 4 para a direita com 3 para a esquerda e deu 1 unidade, né? Beleza, o módulo da resultante deu 1 unidade. Mas se eu tivesse somado 3 para a direita com 4 para a esquerda, aí tem aluno que diz assim, que a resultante é menos 1. Pelo amor de Deus, não faça isso. O módulo da resultante não é menos 1, é 1 mesmo. Por quê? Porque o módulo é sempre um número positivo, certo? Então, independentemente da resultante apontar para a direita ou para a esquerda, o módulo é um valor positivo. Então, você vai dizer que R é igual a 1 unidade. Tranquilo? Beleza. Então, só está faltando o caso se os vetores forem perpendiculares. Vamos aplicar a regra do paralelogramo. O A aí vale 4, o D vale 3. E o ângulo entre os vetores agora? Eles são perpendiculares? Então o ângulo vale 90. Aí você vai lá na tabela e vê. Cosseno de 90? Zero. Aí vai ficar todo esse termo aí, 2 vezes 4 vezes 3 vezes 0, vai dar 0. Aí vai sobrar só o 4 ao quadrado e o 3 ao quadrado. Vai dar 16 mais 9, que dá 25, que vai dar 5. Não é isso? Que é o caso malhado, como a gente já esperava. Vetores perpendiculares de lados 4 e 3 vai dar um triângulo equilátero de hipotenusa igual a 5. Pronto. Então, com isso, a gente chega à conclusão que a regra do paralelogramo é aplicável em qualquer caso de soma de dois vetores. Seja eles com o mesmo sentido, sentido oposto, perpendiculares ou oblíquos, certo? Inclinados um em relação ao outro. Entretanto, em vez de ficar fazendo essa conta todinha, em cada um desses casos particulares, é bom você já saber fazer de cabeça. Se tiver o mesmo sentido, o módulo é dado pela soma, módulo da resultante. Se eles tiverem sentidos opostos, o módulo da resultante é a subtração dos módulos. E perpendiculares, Pitágoras, para não ficar fazendo conta à toa, usando a regra do paralelogramo. Geralmente você vai usar essa equação aí da regra do paralelogramo quando os vetores forem o quê? Inclinados, certo? Eles forem oblíquos, um em relação ao outro. Outra coisa importante de perceber aí, pessoal, é que veja que eu somei sempre vetores com 4 e 3 unidades. E ora a resultante deu 7, ora a resultante deu 1, ora a resultante deu 5, né? Porque o valor da resultante vai depender da orientação dos vetores que você está somando. Então, a conclusão que a gente chega é que quando você soma dois vetores, o módulo da resultante pode assumir um intervalo de valores possíveis aí.
desde um valor mínimo até um valor máximo. O valor mínimo na soma de dois vetores vai ocorrer quando? Quando eles tiverem sentidos opostos. Você vai subtrair os valores. Nesse caso aí, o valor mínimo da soma de vetores de módulo 4 e 3 vai ser quanto? 1 unidade. E o valor máximo da soma desses vetores vai ser quando eles tiverem sentidos iguais, que vai dar 7 unidades. Então, nesse caso aí, para vetores de módulo 4 e 3 unidades, a resultante pode assumir valores entre 1 unidade, que é o valor mínimo, que é quando os vetores têm sentidos opostos, e 7 unidades, que é o valor máximo, que é quando os vetores têm o mesmo sentido. Beleza? Então, quando você soma dois vetores, o módulo da resultante pode dar um valor dentro de um intervalo possível de valores. Tá? Então, professor, essa resultante aí poderia dar 6? Pode. Eu posso colocar os vetores numa inclinação tal que o módulo da soma dá 6 unidades. Professor, poderia dar 2? Pode. 4? Pode. Professor, poderia dar 8? Não. Porque o máximo da soma aí pode ser quanto? 7, que é quando os vetores têm o quê? O mesmo sentido. Professor, pode dar 0,5? Não, porque a situação mínima aí, o valor mínimo da soma desses vetores vai dar 1, que é quando eles tiverem sentidos opostos. Beleza? Legal. Então, vou mostrar para vocês agora um caso especial, que é quando eu somar dois vetores de módulos iguais e que formam entre si 120 graus. Por exemplo, digamos que eu tenho esses dois vetores aí, ó, A e B, e que os módulos deles são iguais. Pode ser qualquer valor, 10 unidades, 20. Vou chamar de x, como pode ser qualquer valor. Então, o módulo de A vale quanto? X. E o módulo de B, x. Vamos achar a resultante. Bom, aplicando a regra do paralelogramo, você vai traçar uma paralela de A a partir de B, tá aqui, ó, e uma paralela de B a partir de A. É esse daqui. E aí o vetor resultante vai ligar a diagonal do paralelogramo a partir da origem, que é esse vetor R aqui. O legal é que como A e B têm módulos iguais, esse vetor R vai dividir esse paralelogramo exatamente no meio. Ou seja, ele vai dividir aquele ângulo no meio. A direção dele é igual à bissetriz do ângulo entre os vetores. Ou seja, vai dividir esse ângulo de 120 graus ao meio. E com relação a um módulo dele, vai ser dado pela regra do paralelogramo. Você vai ter o A vale x, o B vale quanto? X, mais 2 vezes A, que vale x, e o B vale x, e o ângulo entre os vetores? 120. Então, fica cosseno de 120 graus. Então, quanto é o cosseno de 120 graus? Menos 1/2. Tá? Se você não souber, olha lá na tabelinha, menos 1/2. E ficou ali 2 vezes x, vai ficar x vezes x, é x ao quadrado. Então, vai cortar 2 com 2, ó. Aí vai ficar x ao quadrado mais x ao quadrado. Aí x ao quadrado vezes o menos 1 dá menos x ao quadrado. Aí você pode mandar embora esse x ao quadrado com esse menos x ao quadrado, de forma que o r ao quadrado é igual a x ao quadrado. Tirando a raiz, você chega que r é igual a x. Ei, observe o que está acontecendo aí. Eu estou somando um vetor de módulo igual a x com outro de módulo igual a x e a resultante teve módulo igual a quanto? X. É como se fosse assim, pessoal. Eu tivesse um vetor de módulo igual a 10, outro de módulo igual a 10, e nessa situação aí eu somasse e desse 10. Ei, somei 10 com 10 deu 10. Isso aí acontece por quê? Porque eu não estou fazendo uma soma algébrica. Eu estou fazendo uma soma o quê? Vetorial. Beleza? Legal. Então, ao somar vetores de módulos iguais, que formam 120 graus entre si, o módulo do resultante é igual ao dos vetores somados, certo? Ao módulo dos vetores somados. Então, vamos fazer um exemplo. Um exemplo físico aqui. Digamos que você tem um arco e flecha e você puxa o arco de forma a tracionar o fio com a força de 100 newtons, que é representado por esses vetores vermelhos aí, T. E digamos que o ângulo entre eles seja de 120 graus. O seu objetivo aí é determinar qual é a força resultante sobre a flecha, que é a soma vetorial desses dois vetores T. Então, para não poluir a figura, eu vou fazer aqui do lado. Eu vou colocar aqui a origem, os dois vetores T, certo? O ângulo entre eles é 120 graus. E aí, como é que a gente soma vetores assim a partir da mesma origem? Regra do paralelogramo. Você vai fechar o paralelogramo aqui. Ó. Traça uma paralela de um vetor a partir do outro e fecha o paralelogramo. Aí você liga a diagonal do paralelogramo a partir da origem. Esse é o vetor resultante. É o vetor força resultante. E aí eu pergunto a vocês, se a tração vale 100,
esses dois vetores vermelhos aí valem 100 newtons e o ângulo entre eles é 120 graus, qual é o módulo desse vetor verde? Hein, pessoal? Ora, o módulo desse vetor verde é 100 newtons também, porque a gente acabou de ver que ao somar vetores de módulos iguais que formam 120 graus entre si, o módulo do resultante tem mesmo valor do que os dois vetores somados. Tranquilo? T vale 100, T vale 100 e o ângulo é 120, então a resultante vale 100 também. Beleza? É um caso especial muito importante, que é legal você ter em mente para não perder tempo fazendo a conta, certo? Já saber o resultado. Então, olha, para fechar a aula de hoje, gostaria de mostrar para vocês algumas aplicações sobre a soma de vetores na física. Tá? A gente aprendeu a regra do polígono e a regra do paralelogramo para somar vetores. E aí, uma hora dessa, você deve estar se perguntando, eu vou usar isso para quê, meu amigo? Na física, eu vou usar isso quando? Então, eu vou mostrar algumas situações aqui. Por exemplo, digamos que você tem um bloco, esse bloco azul, em que atua em três vetores, F1, F2 e F3, e que o ângulo entre esses vetores, entre dois vetores vizinhos, é de 120 graus. Digamos que cada um tenha um módulo igual a 10 newtons. E eu pergunto, qual é o módulo da força resultante? Vamos lá. Você vai fazer o seguinte, vamos somar primeiro F1 com F2. Você fecha o paralelogramo, certo? Traçando uma paralela de F1 a partir de F2 e uma paralela de F2 a partir de F1. E aí você liga a diagonal do paralelogramo a partir da origem, que é esse vetor verde, certo? Esse vetor verde é o vetor F1 mais F2, que vai valer quanto, hein, pessoal? Vale 10 newtons, porque F1 vale 10, F2 vale 10 e o ângulo é 120. Então a resultante vale 10, que no caso é 10 para cima. Aí o F3 não é 10 para baixo? Se você somar esse verde, que é 10 para cima, com F3, que é 10 para baixo, vai dar quanto? Vai dar 0. Então a resultante aqui é 0. Inclusive, isso é uma situação que a gente diz que o sistema está em equilíbrio. Ouvir essa palavra equilíbrio já lembra que a resultante é 0 sobre o sistema. Tá? Mas a gente vai discutir isso aí mais na frente. Eu só estou mostrando onde é que a gente usa essa ideia de soma de vetores na física. Vamos ver um outro exemplo. Lá na frente, em mecânica, a gente vai estudar o campo gravitacional. A gente vai ver que se eu tiver, por exemplo, planetas, corpos massivos, eles produzem em sua volta um campo gravitacional. Então imagine que eu tenha dois planetas aí, A e B. E eu quero saber nesse ponto verde entre eles qual é o campo gravitacional resultante. Tá? O campo gravitacional é um vetor. E aí a única coisa que você precisa saber aqui é que toda massa produz um campo de aproximação. O campo gravitacional é sempre em direção ao planeta. Então o planeta B vai produzir um campo em sua direção que eu vou chamar de GB. E o planeta A vai produzir em sua direção um campo GA. Ok? Pronto, esses são os vetores. Se os planetas forem iguais e esse ponto verde estiver equidistante aos planetas, esses campos têm intensidades iguais, de forma que a resultante dê igual a quanto? 0, porque vão ser dois vetores de módulos iguais e sentidos opostos. Tá? E se eu pegar um ponto sem ser no centro ali, esse ponto roxo, aí como é que você vai achar o campo gravitacional resultante? Você vai traçar aqui uma linha imaginária desse ponto até o planeta, e aí vai dizer que ele vai produzir naquele ponto roxo um campo de aproximação, certo? Que é esse GA aqui. Faz a mesma coisa para o planeta B. Essa retinha aqui imaginária, e aí você traça o vetor GB em direção ao vetor B, que é um campo de aproximação. O campo gravitacional é um campo de aproximação. E agora? Agora você fecha aqui o paralelogramo. E aí diz que a resultante liga a diagonal do paralelogramo, que é esse vetor GR. Essa é a resultante do campo gravitacional desses dois planetas naquele ponto. Tranquilo? Isso aí a gente vai ver mais na frente com mais detalhes, certo? Eu só estou dizendo onde é que você vai aplicar isso na física. Só mais um exemplo. Você vai usar isso aí também quando você estudar eletromagnetismo. Você vai ver que cargas elétricas produzem em sua volta campos elétricos. Então, por exemplo, digamos que eu quero saber nesse ponto roxo qual o campo elétrico resultante dessas duas cargas naquele ponto lá, pontinho roxo ali. Então você vai traçar uma linha aqui imaginária do ponto até a carga, e o que você precisa saber é que cargas positivas produzem um campo elétrico de afastamento. Então naquele ponto roxo, o vetorzinho vai ser para cá, de afastamento, para longe da carga. Já a carga negativa produz um campo de aproximação. Então, esses são os campos produzidos naquele ponto roxo. Para saber a resultante, você fecha aqui o paralelogramo e aí você traça a diagonal do paralelogramo, que vai ser o campo elétrico resultante. Acabou, morreu Maria Preá.
Então, olha, se você não entendeu alguma coisa aqui desse slide, principalmente os alunos que estão estudando aí o primeiro ano, estão conhecendo vetores agora, não sabem o que é um campo gravitacional, um campo elétrico, não esquenta com isso aqui, certo? Se você não entendeu, eu só estou dando um exemplo de onde é que você vai aplicar essa soma de vetores à medida que você for estudando física, você vai aplicar em situações como essa, tranquilo? Então, resumo da aula de hoje. Nós conhecemos hoje a regra do paralelogramo. Você vai representar os vetores a partir da mesma origem, fecha um paralelogramo e aí diz que o vetor resultante é o que liga a origem dos vetores a partir da diagonal do paralelogramo. Esse é o vetor R resultante. O módulo desse vetor R vai ser dado pela equação da regra do paralelogramo, que é essa daqui, em que θ vai ser o ângulo entre os vetores. E aí nós vimos que, com a regra do paralelogramo, nós só podemos somar dois vetores de cada vez, diferentemente da regra do polígono, que eu posso somar quantos vetores eu quiser de uma vez só. Outra coisa importante é o caso especial que a gente viu, que quando os vetores somados tiverem módulos iguais e formarem entre si 120 graus, o que é que vai acontecer? O módulo do resultante vai ser igual ao módulo dos vetores somados. Você vai somar, por exemplo, 10 com 120 graus entre si e vai dar quanto? 10. Beleza? Rapidinho você acha. E a direção do vetor resultante é o da bissetriz do ângulo entre os vetores somados, nesse caso especial. Beleza? Então, meus amigos, se inscrevam no nosso canal. Se gostou da aula, dê aquele joinha. Nos sigam na página no Facebook Viciados em Física. Assista nossas aulas ao vivo no Periscope, @CaioGraqueFRN. E qualquer coisa, nos mande um e-mail ou comente o vídeo com seus comentários, sugestões e tudo mais. Valeu, meus amigos. Até mais.